Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltei com live no Instagram da Rádio Tamandaré, estou também no YouTube da Rádio Tamandaré, estou também no meu Facebook, material que vai para o YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo, e também para o YouTube Acorda a Bênção. Né? Glória a Deus. Então você tem como ouvir essa palavra em todo o tempo, onde estiver, quando estiver disposto a ouvir, onde quer que esteja, além de estarmos ao vivo pela AM 890 e pelo aplicativo da Rádio Tamandaré. Se você não tem, fala conosco que enviamos para você o link da Rádio Tamandaré para nos ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Amém? Estamos lendo o livro de Gálatas. Nesta oportunidade, nós vamos abordar o capítulo de número 4 da carta de Paulo aos gauleses, aos irmãos, tanto ali do norte como do sul da Europa. Né? Muito bem. Lembrando que as nossas abordagens, elas não são de curiosidade bíblica. As nossas abordagens, elas não são, vamos dizer assim, expositivas também. Nem sempre é expositiva. Acho que na maioria das vezes não. Né? As nossas abordagens, eu penso que eu fujo muito a esse engessamento da homilética. Penso que eu fujo muito desse engessamento da homilética. Eu penso que eu até fujo muito da oratória. Né? Eu fujo, infelizmente, eu acho que eu me sinto meio rebelde em quebrar alguns protocolos. Né? Em dividir o paradigma. Parece redundância, né? Para quem entende o que significa paradigma. Parece redundância, mas aí eu me sinto muito à vontade para sair de qualquer engessamento, inclusive o engessamento denominacional. O Senhor me libertou disso faz muito tempo, graças a Deus. O Senhor me libertou, o Senhor cortou, a expressão mais usada é o cordão umbilical. O Senhor cortou esse cordão umbilical denominacional que eu tinha há muitos anos atrás. E eu vim de uma denominação muito boa, né? Que forja muito bem seus obreiros. Não tenho nada de que falar da denominação. Não sou antidenominacional. Até porque se eu fosse antidenominacional, apesar que alguns anos atrás eu já pensei em desinstitucionalizar a denominação que eu felizmente ou felizmente fundei, que é o Templo do Corpo de Cristo, e que em breve voltará às suas atividades em outro endereço aí. Já tenho falado isso desde o ano passado. Né? O Senhor está preparando um lugar para nós. Louvado seja Deus. Tem até um testemunho lindo disso. No ano passado estava orando, no meio do ano, e o Senhor me dava uma direção de um determinado bairro. Aí eu estava orando, Senhor, tá? E aí eu fui falar com o irmão para fazer um culto ao ar livre na calçada do estabelecimento dele. Aí ele me chamou no canto e disse: pastor, você está com pressa? Eu disse: não, meu Deus, tenho pressa não. Tenho, mas não estou com pressa não. Aí ele me chamou e disse: olha, tá vendo aquela casa ali? Eu comprei. Vou fazer ali um depósito para os meus materiais de trabalho e vou fazer uma coberta ali para o senhor fazer esses cultos ali na coberta. Eu digo: amém, melhor do que isso, né? Só 2 dias. Porque eu vou estar livre da chuva, se chover, do sol, se fizer de dia, e supostamente bem instalado, né? Eu fiquei na rua, assim, claro. Glória a Deus por isso. Então, mas eu não sou antidenominacional. Agora, o que infelizmente algumas pessoas, e eu me refiro a pastores, me têm por inimigo, é porque eu falo a verdade.
Aí me lembrou muito dessas palavras de Paulo, que inclusive eu acabei de achar aqui em Gálatas 4, né? Quando Paulo chega para os irmãos em Gálatas e diz: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Eu me lembro que uma outra pessoa, na minha primeira edição aqui na Rádio Tamandaré, chegou para mim e disse: ô pastor, só o senhor que é o dono da verdade, o senhor só quer ser o dono da verdade? Eu disse: não, Deus me livre. Eu vi que a verdade não é minha, a verdade é de Deus, a verdade é a palavra de Deus. João 17:17, tua palavra é a verdade. Mas eu tenho procurado me aproximar o que posso do texto sagrado. Tenho procurado me aproximar o que posso do texto sagrado. Eu não sou nenhum expert em hebraico, que é a língua que foi escrita ao Velho Testamento, nem no aramaico, parte do Velho Testamento foi escrita em aramaico, nem no grego koiné, que é o grego da época de Jesus. Não sou expert nisso. Apesar de ter a formação que tem, mas é como eu dizia às ovelhas que eu pastoreava presencialmente, que o que eu transmitia para elas não era o que tinha aprendido em seminário, até porque eu já disse, e volto a dizer, seminário não ensina a Bíblia. O pessoal quer aprender Bíblia. O que menos seminário ensina é Bíblia. Esses seminários teológicos de denominação, eles ensinam as pessoas a serem teólogos das respectivas denominações. Então defendem suas doutrinas, que são privativas, são particulares, pertencem à denominação. Aí você às vezes sai de um buraco e cai no precipício, né? E o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me ajudado a ser dispenseiro dos mistérios, né? E quem é dispenseiro dos mistérios sabe o que eu estou falando. Uma expressão que eu uso muito é quem defende os interesses de Deus, sabe o que eu estou falando. E Paulo defendia os interesses de Deus. Por isso que ele repreende os irmãos em Gálatas, porque já temos visto nos primeiros 3 capítulos que os judaizantes, que queriam converter os gentios ao judaísmo, Paulo usa uma expressão muito forte aqui, no versículo 18 do capítulo 4, era que esse pessoal não tinha zelo por eles, pelos irmãos. Ao contrário, queriam excluí-los para que os irmãos em Gálatas tivessem zelo por eles. Para quem vem acompanhando as abordagens, vai entender que Paulo está dizendo que esses judeus, irmãos, que Paulo classifica-os como falsos profetas, como falsos irmãos, eles estavam querendo manipular os irmãos para sustento deles. Manipular os irmãos para sustento deles, a exemplo de fazer dos irmãos dependentes da fé deles, e não fazê-los andar sobre os seus próprios pés, uma coisa que Paulo era focado. Paulo era focado em ensinar as pessoas a serem crentes em Jesus e a andarem com seus próprios pés. O que significa isso, pastor? Vou traduzir para português. Paulo estava dizendo: eu tenho ensinado vocês a depender da fé em Jesus, a depender da oração de vocês a Jesus, a depender da confiança de vocês direcionada a Jesus, a se virarem sozinhos na vida
porém com embasamento do que eu tenho ensinado na relação de vocês com Jesus. Continuo traduzindo para português. Paulo não estava dizendo para os irmãos: olha, vocês dependem da minha oração, porque a minha oração é mais forte. Vocês têm que estar debaixo da minha aba. Vocês precisam de mim para terem vitória, para serem abençoados. Vocês precisam de mim para serem fortes. Vocês precisam de mim para ir a Deus. Vocês precisam de mim para interceder por vocês, porque senão vocês não vão ter vitória. Paulo não estava dizendo isso, condicionando os irmãos a uma dependência da fé dele, que é o que a gente vê hoje no segmento evangélico. Muita liderança subjugando as pessoas a dependerem da sua presença. Uma expressão que eu já corrigi até alguns obreiros é a tal da cobertura espiritual. É estar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo X, do bispo Y, do pastor Z. Poxa, e quem é fulano? E quem é Beltrano? Para tu estar debaixo da cobertura espiritual dele. Aí vieram dizer a mim: pastor Amaro, eu preciso estar debaixo da sua cobertura espiritual. Eu disse: da minha mesmo não. Eu me saio logo. Não, você precisa estar debaixo, aleluia, da cobertura do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar debaixo da unção de Deus. Aí esse movimento, sabe? Observe que esse movimento de estar debaixo da cobertura de fulano é tornando as pessoas dependentes da bênção de Beltrano para poder ir em frente. Não, tem que estar na bênção do apóstolo, na bênção do bispo, na bênção do pastor. É Deus, é. Tem que pedir autoridade para poder. Não, para com isso. Paulo estava desmistificando isso. Paulo estava cortando isso. Isso era a ideia judaizante que estava acontecendo. Aí eu volto a dizer: as mesmas pessoas que andam nessa vibe são esse grupo que tem castiçal no templo, que tem a Arca da Aliança no templo, que tem candelabro no templo, que está usando bandeira de Israel no templo, que está usando o éfode. Porque agora tem o éfode também, estão usando até isso. Estão usando, é como se fosse uma toalha, sabe? Que a pessoa coloca aqui no pescoço, com a bandeira de Israel, aí fica como se aquilo fosse a unção, a autoridade, o poder. Para com isso, irmão. A coisa mais gloriosa do evangelho é a simplicidade. O que Jesus determinou foi a simplicidade. É a imposição de mãos em o seu nome. Aleluia. É a invocação do seu nome. A unção com óleo foi incorporada à fé. Para quem está em pleno exercício da sua atividade ministerial. Porque não é para todo mundo estar ungindo todo mundo. E pronto. Paulo cuidou de corrigir essas coisas que eram problema anos atrás. Não é? Há anos atrás, meados dos 50 anos depois de Cristo, e é um problema em pleno século que vivemos. Essa problemática que está acontecendo era o que Paulo estava corrigindo na igreja de Gálatas, e a gente está vivenciando isso hoje. Isso não é zelo por vocês não, isso é o contrário. Paulo está dizendo: é porque querem que vocês tenham zelo por ele, ou seja, quer que vocês banquem. Eu estava ouvindo de algumas pessoas esses dias que elas estão pagando para terem a credencial de pastor.
pagando para ter credencial do pastor. Olha, se não pagar, a gente toma a credencial. Poxa, leva a benção do papel. Tem gente pagando para ser ordenada à função eclesiástica. Pagando para ser ordenado a pastor, pagando para ser ordenado missionário, pagando para ser ordenado apóstolo, pagando para ser ordenado a bispo. Irmão, tá uma bagunça. Os espertalhões, os mercenários, em um português bem redondo, ladrões, enganadores. Mas também tem muita gente, desculpa a expressão, besta para cair num negócio desse. Estava conversando com os colegas pastores e estava dizendo, antigamente a gente só via pastores metidos a espertalhão querendo comer dinheiro das ovelhas. Hoje tem os pastores mais espertos que querem comer dinheiro dos outros pastores, porque aí a comelância é maior. Paulo escreve capítulo 3, 4 de Gálatas para acabar com isso. Mas a turma não está lendo Bíblia. A turma não está lendo Bíblia. Aí pode ter certeza que quando esse vídeo chegar para um bocado de pastor por aí, presidente de convenções, pastores que ficam enganando o povo, pode ter certeza que vão me constituir inimigo deles. Só porque eu estou dizendo essa verdade. Não é? Só porque eu estou dizendo essa verdade. Mas Paulo escreve a carta de Gálatas, e esse capítulo 4, exclusivamente para combater isso. Para combater isso. Porque isso aí, irmão, é um retrocesso. É um retrocesso ao que Jesus destruiu. No caso aqui de Paulo aos gauleses, era em relação à lei, era em relação ao judaísmo. E observe que nos dias de hoje há essa mescla. O pessoal quer fazer da igreja Israel, irmão, Israel, igreja é igreja. Judaísmo é judaísmo, evangelho é evangelho. Na igreja do Senhor, a gente já lemos, se eu não me engano, em Coríntios, né? Deixa eu voltar aqui, se foi em Coríntios que a gente leu, ou se foi em Gálatas. Mas que diz, não há grego, não há bárbaro, não há cita. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que foi em Gálatas mesmo que a gente leu. Louvado seja Deus. Porque a igreja é isso. E os irmãos em Gálatas estavam sendo persuadidos a voltar às práticas da lei. Observe o que Paulo diz no capítulo 4. Eu acho que eu não vou achar agora essa expressão que fala dos que não há grego, não há bárbaro, não há citra, né? Todos somos livres. Louvado seja o nome de Jesus. Depois eu acho. Vamos voltar aqui para Gálatas. Capítulo de número 4. Veja o que Paulo diz. Digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas em vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. É outra coisa que eu quero pontuar. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornai outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos? Aí Paulo diz, e ele diz num tom aqui bravo, ele diz num tom bravo. Observe que ele diz no versículo 20 que queria mudar a sua voz, porque estava perplexo a respeito dos gauleses. Ele fala isso aqui chateado, ao ponto de dizer, versículo 11, receio de vós que haja eu trabalhado em vão. Ou seja, eu passei tanto tempo aí ensinando, tanto tempo dando a palavra e não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Vocês preferem o que é mais fácil? Vocês preferem o que funciona? Vocês preferem os enganadores? Mas é verdade, as pessoas preferem os enganadores. É por isso que as visibilidades no Instagram, no YouTube, são poucas de um conteúdo deste. É por isso que a gente passa por uma dificuldade muito grande, financeira. Tanto eu passava no Acorda a Benção, como estamos passando aqui na Rádio Tamandaré. Porque a gente aqui não vive enganando, não vive ladroando, não vive com oba-oba. O povo não quer a verdade, o povo quer engano. Se a gente estivesse aqui enganando, se a gente estivesse aqui com feitiço, comercializando a fé, enganando, aí o negócio estava afogado, estava frouxo, estava rolando dinheiro de tuia. Mas como agora tem um filtro, aí, irmão, só Jesus para nos ajudar a manter essa obra como tem nos ajudado e vai nos ajudar e vai. Porque não é nem por nós, é pelo povo, é pela sua palavra que o Senhor faz e quer que ela chegue longe como deve chegar. Deus me honrou em me ajudar a permanecer na mídia, mesmo quando eu saí daqui em 2007. Deus me ajudou, eu, um pobre, a pagar durante 17 anos e 9 meses a programação na rádio que eu estava de madrugada. E não era barato, não. E que eu saiba dos 2 pastores da outra leva que saíram da Rádio Tamandaré e permaneceram na mídia, só fui eu e um outro que a Rádio Tamandaré ajudou e ele fez o que fez. Vocês sabem disso. Não quero expor ninguém, não precisa também dar dia disso. Está dizendo ao irmão, pastor, não precisa também dizer o nome de alguns demônios, né? Quando eles fizerem as suas peripécias, me referindo a pessoas, né, usadas por Satanás. Precisa expor. Mas quem está por dentro do contexto da história sabe, né? É como diz que poucas palavras para um entendedor basta, para um bom entendedor basta. Eu quero pontuar aqui. São essas ondas teológicas que as pessoas vão abraçando por não lerem a Bíblia. Eu já corrigi algumas pessoas, por exemplo, quando for digitar o nome de Deus no Instagram, no YouTube, no Face, no Zap, vai naquela tecla Caps Lock, ela coloca as letras minúsculas em maiúscula. Quando for escrever o nome de Deus, custa nada, vai lá no Caps Lock. No celular é aquela setinha para cima. No teclado do celular é aquela setinha para cima. Vai lá, benção. Clica nessa tecla, a letra vai ficar maiúscula. Aí tu escreve o nome Deus.
com D maiúsculo. Depois tu volta para menor e coloca o E, o U e o S. Vai falar de Jesus, vai na caps lock, bota um G maiúsculo, um J, não, um J maiúsculo, pá. Isso é honra. Amém? Preste atenção a isso. Por exemplo, já corrigi alguns irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. É bonito, mas não é certo. Você pensa que está sendo inspirado, mas não está. Porque o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo não é nem aparecer. E ele aparece. Mas não é nem se destacar, é fazer destacar Jesus. Interessante. É a Bíblia que diz isso. Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificar a ele Jesus, e não a si mesmo. Está lá em João, pessoal. Tem esse negócio de bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. Pastor, está errado? Tá. Porque essa não é uma ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é fazer você dizer glória a Jesus, glória a Deus. Entende? Eu queria que você entendesse a noção disso. Isso é um ensinamento bíblico. O Espírito que clama Abba Pai. Abba é uma palavra aramaica, que significa pai, usada por Jesus quando se referia ao Pai Celestial. E Abba, com a palavra grega que significa pai, expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Essa é uma nota que eu estou pegando, inclusive, dos redatores da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tenho isso em mente, mas eu preferi dar essa referência, citar isso para ter vocês uma referência bibliográfica, se não acredita em mim. Aí eu estou mostrando uma referência bibliográfica. Amém? Como já acabei de citar, que a ação do Espírito Santo é glorificar a Jesus e não a si mesmo. Pastor, qual o problema disso? Estou pecando quando eu digo bom dia, Espírito Santo, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Não está pecando, mas também não está fazendo a coisa certa. E se eu for, aí eu estou sendo efemista quando eu digo que não está pecando, né? Porque é complicado. Porque se eu for a etimologia da palavra pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Então se eu não estou fazendo o que é certo, estou errando. Se eu estou errando, estou pecando. Pronto, acabou, juntei tudo e acabou, deu nisso. Entende? A questão é se deixar ser conduzido pela palavra. Deus lhe entende, Deus lhe compreende, mas se você está sendo instruído, você vai ser cobrado pelo que está sendo instruído. Essa semana uma pessoa me fez uma pergunta, o irmão até me fez uma pergunta, não é? Pastor Amaro, a minha esposa, eu não vou dizer o nome do irmão, né? Também não era nada demais se eu disser, que foi uma pergunta interessante. Pastor, a minha esposa queria saber sobre os índios. Ele até deu uma aula para mim de história, eu gostei. Porque quando o Brasil foi colonizado, os índios já estavam aqui, o Brasil foi descoberto em 1500, o Evangelho veio chegar aqui, o Evangelho chegou tarde aqui. Não é? O Evangelho chegou tarde aqui. E os índios, como é que se salvariam? Como foi que se salvaram? Como é que se salvariam? Até depois mesmo do Evangelho aqui, para evangelizar os índios, foi problema, ainda é um problema. Ainda existe, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ainda existe muitos povos indígenas, que não pode mal usar essa expressão, desculpa, existem ainda muitos povos originários, que a Bíblia não está traduzida em sua língua. Existem muitos povos originários no Brasil e certamente em outros países, que a palavra não está traduzida em suas respectivas línguas.
Da última vez que eu vi essa informação, era muita gente mesmo. Era muita gente. Aí a pergunta foi, isso para continuar explicando Gálatas 4. Como é que se salva aqueles que não foram evangelizados, os que não são evangelizados? Aí a palavra de Deus tem uma resposta para nós em Romanos. Em Romanos nos responde a palavra de Deus. Versículo 13 de Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, quem crê na nossa pregação? De sorte que ouvi a palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram, sim, por certo? Essa parte não. Eu até citei para o irmão Romanos 10, mas depois vou corrigir então. Né? Que a palavra de Deus diz que os que... Eu vou achar isso aqui para dizer a vocês, explicar. Que achei, é Romanos 2. Vou até corrigir isso para o irmão, é Romanos 2. Veja só, Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. É até bom corrigir isso aqui, porque o irmão vai ver. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os que mostram a obra da lei é escrita no seu coração, na mente. O coração, segundo Jesus, a anatomia de Jesus, o coração está na cabeça. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui, a palavra evangelho aplicada a Paulo é o meu ensinamento. Porque a palavra evangelho significa norma, regra, doutrina, ensinamento. Aí Paulo traz segundo o meu evangelho, ou seja, segundo eu estou ensinando. E ele não ensinava nada diferente do que tinha aprendido de Jesus. O que quer dizer isso aqui, pastor? Romanos capítulo 2, o trecho que o senhor leu do versículo 12 ao versículo... A bicha está ali mesmo. Ao versículo 16. Explicando em resumo. Quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não é isso? Isso significa dizer que a maldição do pecado adâmico foi quebrada. E também todo mundo tem acesso à presença de Deus, não precisa de mediador. Não precisa de sacerdote, sumo sacerdote, não precisa de ninguém. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí a pessoa não é evangelizada. A pessoa não é evangelizada. Jesus quem vai julgar a pessoa. Não estou dizendo que a pessoa está condenada nem está salva. É Jesus quem vai julgar, o texto diz.
Mas ela vai julgar, aí a palavra de Deus diz que ela vai ser julgada conforme essa atitude. A lei de Deus que está em seu coração, que é acusando, que é defendendo. Significa dizer o seguinte: a pessoa sabe o que está fazendo de certo e errado. De acordo com essa consciência, porque Deus, irmão, Deus é tremendo. Em outro momento, Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 1, que o que se pode conhecer de Deus se manifesta no homem, porque Deus o manifestou. Não pense que as pessoas são inocentes ou excusáveis, que não são, não. O texto de Romanos capítulo 1, veja como a Bíblia é uma sincronia. Diz que, versículo 20 de Romanos 1, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, existe princípio moral de Deus nos corações. A pessoa pode não ter acesso à Bíblia. Tu está entendendo? A pessoa pode não ter tido acesso ao Evangelho. Tu está entendendo? Mas ela tem as verdades de Deus em seu coração. A pessoa, de repente, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa não é convertida ao Evangelho. Mas você sabe o que é certo e não é certo? Você não sabe? Sabe. Você não obedece a religião nenhuma. Mas quando você faz uma coisa que você sabe que errou, você diz: rapaz, isso está errado. Não é? Está errado. Entende? E Deus, porque, irmãos, prestem atenção. Quando a gente fala da pessoa se converter ao Evangelho, essa expressão até a gente precisa corrigir, né? Aceitar Jesus. Não precisa corrigir, né? E quem precisa ser aceito somos nós. Quem é o pecador somos nós. Mas o ideal, essa coisa de conversão, se converter a Jesus, ela é importante, porque a conversão é mudança. Aí o fenômeno do novo nascimento acontece quando a pessoa se compromete a seguir os ensinamentos do Senhor, guardar a palavra do Senhor. João 14:23. Eu amo os que me amam, e os que me amam guardam a minha palavra, e eu virei e habitarei nele. Então, quando a pessoa se converte, muda de vida e resolve se aliançar com os ensinamentos de Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, se une ao Espírito da pessoa. Deus se une ao meu Espírito, pastor? Sim. A presença de Deus passa a ser uma realidade. Agora, não é Deus todinho só em tu, não, preste atenção. É a presença de Deus passa a ser um afluente para o teu espírito. A diferença da pessoa não convertida, preste atenção, é que ela não tem essa afluência que comumente o convertido nascido de novo tem. Mas Deus não desamparou o não convertido, não. Eu quero dizer a você que não é convertido, que Deus está sempre de olho em você. Deus está sempre de olho em você, para lhe abençoar, para lhe proteger. Segundo aos Coríntios 6:2. Ouvi-te em tempo oportuno e socorri-te em dia de salvação. Ou seja, Deus livra quem também não é convertido, irmão. Deus está falando com você que não é convertido. Quantos livramentos você não teve? Quantas vezes você não disse: Deus, me tire dessa? E você está aí contando a história. Só que agora, aí o versículo 2 de 2 aos Coríntios 6 diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia de salvação. Ou seja, você não clamou por Deus para Ele livrar de uma facada, de um tiro, de uma bala, de um acidente, de ficar paraplégico, de morrer. Deus não livrou, pronto. Ele agora está chamando você para a salvação. Ele quer livrar o teu espírito
da morte eterna, do inferno, da condenação eterna. Deus não desampara quem não é convertido. Deus ama quem não é convertido. Agora é preciso responder a Deus. Entende? Mas a pessoa sabe. Como é que o povo originário sabe? Deus se revela às pessoas. Aos povos originários, aos outros povos que não têm sido evangelizados, porque ainda há povos que não têm sido evangelizados, que não têm a Bíblia traduzida em sua língua. Ainda existe a janela 1040, ainda existe, que são as chamadas igrejas perseguidas, que são irmãos que estão infiltrados, aleluia, com sabedoria, para evangelizar, para falar de Jesus. Aí você disse, por quê? É onde existe a importância de pregar o evangelho. Porque não significa que essas pessoas que não são alcançadas estão salvas. Elas serão julgadas pela sua consciência. É um filtro muito fino. Eu digo, quando a pessoa, por exemplo, vai se candidatar a algum cargo político. Olha, irmão, eu não sei como essa turma consegue fazer tanta besteira depois que está lá. Tanta besteira depois que está lá. Roubar tanto. Sabe? De vereador ao mais elevado cargo que tiver. A turma rouba mesmo. Né? E não tem, dificilmente vai ter um que escape. Tem quem escape. Eu penso que tem quem escape. Eu penso que tem pessoas honestas, sinceras. Eu conheci alguns que inclusive abdicaram porque disseram que era difícil o processo. É difícil. Tem que ter uma linha de consciência muito comprometida com Deus para não enveredar por alguns caminhos. Mas o cabo é coado com pano. Para você se candidatar para vereador, ou digamos o mais fraquinho, você é coado com pano. E com pano, irmão, já coou alguma coisa com pano? Só passa o caldo. Né? A exemplo disso será o julgamento. Vai ser fino. Porque vai ser pela consciência da pessoa. Do responder ou não. Aí a pregação do evangelho é importante para facilitar esse processo. Porque mesmo pecadores, nós pecadores, porque eu peco, tu pecas, eles pecam, nós pecamos, vós pecais, todos pecam. Aí já não é só a consciência, é a atitude de se dirigir aos pés da cruz. É a atitude de procurar se redimir pelo sangue de Jesus. Aleluia! Porque Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Se o povo lesse Bíblia, era mais fácil evangelizar e pregar nas igrejas. Aleluia. Louvado seja Deus. Pronto. Terminei a abordagem de hoje. É até aqui e não mais adiante. Como dizem os irmãos, acho bonito quando os irmãos dizem isso. É até aqui e não mais adiante. Aleluia. Não é? Mas também entreguei tudo que tinha que entregar desse capítulo 4 na inspiração de hoje. Claro, a Bíblia é uma fonte inesgotável, tem muitas coisas, meu Deus do céu. Eu estou falando para a inspiração de hoje. Agora, eu só receio de vós que eu esteja falando tanto tempo em vão. É o meu receio. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Essa palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia. Mas essa palavra que falou ao teu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.